Então, eu trouxe a palestra também, eu pretendo ser mais breve com essa ainda, que é a utilização de óleos vegetais como biolubrificantes, né? Um pouco da perspectiva e um estudo de caso, que foi o estudo de caso que eu fiz no meu doutorado, com o óleo da macaúba. A gente conversou com o Joel, ele falou se a gente queria apresentar mais algo técnico. Eu acho que isso é algo que está crescendo demais, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, e que no Brasil a gente vê um volume muito pequeno ainda de biolubrificante. Então, eu vou tentar não ser chato com aquelas coisas de química, mecanismo de reação, ressonância. Isso aí eu já perdi alguns quilos e terminei esse negócio. Então, aqui vai ser mais perspectiva. Bem, por que falar de biolubrificante? Porque é um mercado que cresce demais, principalmente na Alemanha. Está sendo muito impulsionado pelo uso da canola na Alemanha. A gente vai falar de medidas até do governo alemão para incentivar isso. É um mercado que hoje, na Europa, ele já gira 2,1 bilhões de euros. 2,1 bilhões de euros. Porque é um produto de valor agregado alto. A perspectiva é que para 2024 isso já passa a ser 3,4 bilhões de euros. Que mais? Requisitos ambientais, cada vez mais pesados. Então, para alguns tipos de aplicação, na Europa, principalmente, já é exigido um óleo que seja biodegradável. Então, nós temos que começar a olhar isso de uma maneira geral. Lógico que eu estou trazendo isso aqui como um pesquisador, né? Eu fiz o meu doutorado na Universidade de Brasília, mas também represento a ANP falando isso. Bem, falando do mercado de básicos no Brasil, ele está praticamente estagnado desde 2014, né? 1.320.000 litros, 641 mil de refino. Esse refino, a maioria é feito, o pessoal da BR pode me ajudar, com petróleo árabe leve, que é um petróleo importado. E nós importamos 490 mil metros cúbicos. 40% então do nosso volume de básico vem da importação. E ainda a gente tem um re-refine aqui com 236 mil. Bem, então a gente vê aqui um volume muito grande de importação de óleo. Talvez para alguns tipos de aplicação, se a gente estivesse usando um óleo vegetal daqui do Brasil ou um biolubrificante, a gente poderia melhorar essa balança de óleos básicos. Bem, de onde que vem o biolubrificante? Do óleo vegetal, e o óleo vegetal é feito da condensação entre glicerol e ácidos graxos. Esse ácido graxo, ele é o componente principal do óleo vegetal, porque ele representa 90% em peso. Então, se eu quero estudar um óleo vegetal, eu estudo esse ácido graxo, para ter as características dele. Alguns ácidos graxos importantes de alguns óleos que a gente tem no Brasil. O esteárico, que não tem dupla ligação. Então, tem o babaçu, tem a palma e a amêndoa da macaúba, que tem muito ácido esteárico. Esse é meu? Não. Tem o oleico, que tem uma concentração muito grande na canola, na soja, na polpa da macaúba. E tem o ricino oleico, que tem uma quantidade grande na mamona. Eu vou até falar um pouco de uma pesquisa americana que se relaciona muito com a mamona. Bem, por que a gente estuda esses óleos vegetais e por que eles podem ser aplicados e utilizados como lubrificantes? Ele tem um alto índice de viscosidade. Se a gente pegar um grupo 3, ele vai ter um índice de viscosidade de 120, 130, um óleo vegetal tem de 180, in natura. Ele tem uma boa lubricidade. Se eu fizer um forbol de um óleo mineral e sintético e de um óleo vegetal, do óleo vegetal vai dar melhor. Até porque ele tem uma polaridade maior. Ele vai ter um elevado ponto de fulgor, maior solubilização de aditivos e, claro, ele tem uma maior biodegradabilidade, além de ser recurso renovável. Quais são os calcanhares de Aquiles, né? Quando a gente pensa em óleos vegetais? Ele tem baixa estabilidade oxidativa e térmica e, em geral, eles têm alto ponto de fluidez. Eles falam de fluir com 3, 0, menos 3, com exceção da mamona, menos 21 o ponto de fluidez dela. Tanto que as pesquisas para óleo, para biolubrificante de aviação, utilizavam mamona, ou utilizam ainda. Bem, não necessariamente porque eu tenho um óleo vegetal, eu tenho um biolubrificante. O Comitê Europeu falou o seguinte: você tem que ter mais de 60% de degradação em 28 dias,
mais de 50% de composição baseada em matéria renovável, não pode ter bioacumulação e baixa toxicidade para fauna, flora e água. Seguindo o descrito da norma, o SCD 301B, né, que é a norma mais utilizada para biodegradabilidade, se eu faço um óleo vegetal in natura, o valor da biodegradabilidade dá 99%. Aí eu peguei um artigo, que ele estudava a biodegradabilidade, ele aditivou e esse valor ficou perto de 90%. A gente estava falando de 60%, né, no anterior. Se eu pegar um óleo mineral e ver a biodegradabilidade dele, ela com otimismo vai ficar em 20%. Falando um pouco algumas estratégias que o governo alemão usou. Isso é de 2001, 17 anos. Ele criou um programa chamado MIP, né, Market Introduction Program, no qual ele havia um incentivo financeiro para o uso de lubrificantes em máquinas hidráulicas. No primeiro ano desse modelo, eles retiraram 1.000 toneladas de óleos lubrificantes minerais, foram substituídos por biolubrificantes, o que correspondeu a 4.000 máquinas. Esse número só vem crescendo na Alemanha. Estados Unidos, mais agora para a última década, né, de 2010 agora 2020, a USDA criou um registro voluntário de biolubrificantes. Como a gente viu, só precisa ter 60% de matéria renovável, né? Só que ele dá a preferência para quando você for fazer o cadastro, que seja um óleo re-refinado, para você ainda ter mais crédito de carbono em relação a isso. E surgiu uma norma normativa europeia, 13342, que ela já prevê um valor de descarte do óleo lubrificante não biodegradável. Então vai ficar mais caro produzir, porque depois você vai ter um dinheiro para pagar esse descarte. Então, quais são as vantagens da gente utilizar um biolubrificante? Aumento de uso de matéria renovável, menor impacto ambiental do descarte, né, devido à degradabilidade, toxicidade, potencial criação de novas tecnologias nacionais. Se a gente pensar no Brasil, se tiver um investimento das universidades em tecnologia nisso, a gente pode começar a mexer com plantas nativas. Investimento em pesquisa para desenvolvimento de novos aditivos de acordo com as novas diretrizes ambientais europeias. Algumas empresas de aditivos já estão adotando isso. O aditivo que eu utilizei para teste no doutorado é um aditivo feito a partir de óleo vegetal. Pesquisa e uso de novas oleaginosas cultivadas em solo brasileiro. Eu utilizei a macaúba, mas tem gente mexendo com babaçu e eu vou propor aqui alguma coisa da mamona. Desenvolvimento rural em regiões subdesenvolvidas. O óleo que a gente comprou é de uma cooperativa lá de Montes Claros, que é uma região muito pobre do norte de Minas. As cooperativas estão crescendo muito lá. Minas Gerais está apostando muito na macaúba, porque ela faz um bom biodiesel e já existe bioquerosene de aviação de macaúba. E a diminuição do gás carbônico na atmosfera. Desvantagens? Aumento do consumo de água, né, nas regiões rurais. Isso é um problema para o Brasil, inclusive para o biodiesel, né? Ele recebe algumas críticas por isso. A substituição de áreas agrícolas alimentares para áreas com oleaginosas e a necessidade de incentivo governamental para que os preços dos materiais renováveis se tornem competitivos frente ao petróleo. Ainda é mais caro. Hoje, isso já está até desatualizado, porque os números que eu consegui são de 2014. Nós temos já 5% do volume de óleo lubrificante na Alemanha é de biolubrificante. 5%. Eles têm a previsão até de 2025 chegar a 15%. E agora os países da Escandinávia também entraram, eles estão com a proposição de 10% de biolubrificante até 2025. Estados Unidos e Inglaterra, 1%. No Brasil, eu só achei uma pesquisa de biolubrificante de mercado. Foi um mestrado feito na UFRJ do professor Dávila. Ele colocava um volume menor que 0,1%. Eu acho que isso está otimista. Mas, bem, as principais aplicações de mercado para um óleo, para um biolubrificante: fluido hidráulico, corrente, desmoldagem, usinagem, graxas e motores 2 tempos. As principais aplicações que nós encontramos já, artigos científicos, as pessoas já estão usando, utilizando e aprovando isso. Eu trouxe alguns artigos, né, como uma apresentação mais técnica, que eles propuseram algumas mudanças nos óleos vegetais. Esse é um dos artigos mais citados na área de biolubrificante, que é a obtenção de um diéster a partir do óleo de soja.
Quando a gente pega um óleo vegetal, ele é um triacilglicerídeo, né? Ele tem 3 cadeias de ácido graxo, é isso. E ele vai ter essas duplas ligações, que são sítio oxidativos. Isso aqui que deixa a oxidação dele pequena, né? Estabilidade oxidativa. O que ele fez aqui a proposição? Ele fez eu não vou mexer com o mecanismo, ele colocou um perácido aqui orgânico, e esse perácido gerou um epóxito nas duplas ligações. Depois ele fez uma reação simples. Ele veio com ácido de Lewis, pode ser outros, não precisa ser o fluoreto de boro, e com anidrido. Com o anidrido ele abriu aquele epóxito e fez um diéster de um óleo vegetal. Stolides, né? Essa planta aqui, que eu até falei da mamona, se chama Lesquerella. O Ian tá aí, o alemão, que ele tem uma empresa de mamona, né? Essa pesquisa está crescendo muito na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Eles têm uma planta nos Estados Unidos que chama Lesquerella. Ela é muito parecida com a mamona, a composição dela. Ela tem esse ácido graxo aqui, que tem esse OH aqui, ó, que dá uma característica muito parecida com a mamona. E ela tem feito um biolubrificante que já está sendo utilizado em motor automotivo a partir desse Lesquerella. O que ele faz? Ele pega o triacilglicerídeo, pega um ácido graxo, aqui sem dupla ligações, e faz essa inclusão aqui na cadeia. Isso aqui tem uma estabilidade oxidativa muito grande, chama Stolides, que eles chamam, Universidade de Iowa. Outra pesquisa que foi feita foi a obtenção de um aditivo antioxidante a partir de um óleo vegetal. O que eles fizeram? Aquela epoxidação de novo para tirar as duplas, e depois eles fizeram uma hidroxilamina de um óleo vegetal. Isso aqui já foi testado, a estabilidade oxidativa muito boa. Outras pesquisas, melhorar a fricção, né? A partir de um óleo vegetal também. Aí ele fez com um sulforado. Ele fez aquele mesmo epóxito e abriu um anel aqui com um composto de enxofre. Quem trabalha com lubrificante sabe que quando a gente quer melhorar esse tema pressão, a gente trabalha com enxofre. Ele fez isso aqui no óleo vegetal. Simples a pesquisa. Excelentes resultados também para Forbol. Então, o estudo de caso que eu trouxe, eu fiz bem resumido, e só da parte experimental que eu fiz foi a partir do óleo da amêndoa e da polpa da macaúba. Eu falei que eu sou mineiro, né? Eu moro em Brasília, mas eu sou mineiro. Eu falei, não, eu vou trabalhar com alguma coisa da minha terra, e que dê em Brasília também. A macaúba dá na América Latina inteira, aquele coqueiro. Quem já viu sabe que aquilo ali encontra em tudo quanto é tipo lugar do Brasil. E ela é resistente à umidade, ela tem muito no Pantanal e ela tem muito no Cerrado. Ela resiste muito bem à seca. O coco é danado, ele é resistente. Então, eu peguei o óleo da amêndoa e da polpa da macaúba. Eu fiz 4 reações nele. Eu obtive um diol, uma hidroxilamina e 2 diésteres. E eu comparei isso com alguns óleos minerais. Aqui eu falo, né, da extensão da macaúba. Eu não vou entrar em ressonância, infravermelho, mas o que eu fiz basicamente, olha só, a gente tem um pico aqui na ressonância que são das duplas ligações. Quando eu fiz as reações, eu verifiquei se ele sumiu. Aquele sítio oxidativo tem que sumir para eu melhorar a estabilidade. E depois eu comprovei que eu obtive o diéster. Mesma coisa eu fiz para o diol. Aqui eu trouxe o infravermelho. Quem é químico aqui estudou muito essa banda de OH, né? Que é uma banda bem larga quando a gente faz infravermelho. Também comprovei a obtenção do diol, a partir do óleo da macaúba. Então, eu fiz algumas comparações. Como a polaridade aumentou, porque eu tirei dupla ligação e pus grupo polar, a viscosidade também tem que aumentar. Olha só, o índice de viscosidade já era alto da amêndoa, né? 173, olha para quanto foi os dos derivados. Diol 259, diéster 277. Quando eu faço a estabilidade oxidativa, eu fiz pela STM 7545, né, que é uma norma mais acelerada. Era 41 minutos o da amêndoa. Eu subi para 69 do diol e olha o do diéster, 479 minutos. E o IAT também, que é o índice de acidez, eu consegui reduzir. Olha, eu coloquei num gráfico isso aqui. Eu comparei o óleo da amêndoa in natura e comparei com os 4 derivados que eu obtive. Olha esse diéster C. Fiz também para a polpa da macaúba. Para a polpa, o resultado ainda foi mais surpreendente. Eu vou focar aqui na estabilidade oxidativa, que senão eu vou passar do tempo, vocês estão com cara de fome já. Estabilidade oxidativa da polpa, 13 minutos.
Quando eu faço a reação com diéster, ela passa para 208,41 minutos. A mesma coisa, a acidez eu consegui diminuir bastante. Fiz a comparação do óleo da polpa in natura com os derivados que a gente obteve. Ah, mas você está comparando aí com óleo vegetal, porque você não pega um óleo mineral e compara, né? Então a gente compara. A gente pega o PNL aqui em vermelho, ó, mesmo ensaio, mesmo ASTM 7545. O resultado que eu obtive para ele, para o diéster da polpa e para o diéster da amêndoa. Aqui dá uma diferença em segundos, aqui deu 5 mil segundos, aqui dá 30 mil segundos de estabilidade, na norma ASTM 7545. Fiz um ensaio também de TG, que é um ensaio de estabilidade térmica, né? Aí eu peguei outros óleos, um óleo sintético, um óleo naftênico e um óleo parafínico. Eles estão aqui em pretinho, ó. Repara que os derivados têm estabilidade térmica maior. É isso. É a bibliografia que eu usei, aqui eu botei algumas reações, mas o que eu queria trazer é essa questão. Primeiro, para quem quer fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, do aumento da pesquisa em biolubrificante no mundo. Nos Estados Unidos isso está dando muita tese. Então, assim, talvez aqui quem esteja animado a voltar a estudar, eu não recomendo porque eu envelheci muito, mas está aí, tem os biolubrificantes e talvez o mercado brasileiro se atentar mais a isso, né? Acho que a gente tem um longo caminho a trilhar, não só a ANP, mas outras entidades do governo federal e também o mercado, né? Para a gente trazer esse tipo de produto para o Brasil. É isso. Obrigado.